Bom dia, Edgar. Bom dia, Cídia Chisung, que é a nossa convidada especial deste Fora da Caixa de hoje. Então, vamos falar sobre um estudo de aprendizagem, tanto sobre saúde e higiene menstrual, que foi realizado em Moçambique, nas províncias da Zambésia e Nampula. Zambésia e Maputo. Ah, Esse estudo, Maputo, sim. exato. Cídia Chisung é ativista social, trabalha para Big Girls, que é a organização que realizou, operacionalizou este estudo. Uhum. Bem-vinda, Cídia. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. É sempre um prazer poder partilhar os resultados do nosso estudo para ajudar não só pessoas individuais, mas também organizações que trabalham com a questão do empoderamento não só das raparigas e também dos rapazes, porque nós procuramos mesmo é trazer evidências e dados que vão comprovar ainda mais sobre a necessidade de continuar a se fazer o trabalho que já está sendo feito por várias organizações. É de referir que já viemos falando sobre a gestão menstrual. Este é o terceiro, portanto, é a terceira edição, é o terceiro programa. Estamos a falar sobre este assunto, mas nunca falamos, sobretudo, de dados de forma um bocadinho mais aprofundada. Trouxemos vários desafios que se vivem na nossa sociedade, tanto que está sendo surpresa para muitas pessoas. Mas como é que vocês trazem um assunto como este? Há pessoas que ainda não têm a dimensão do quão problema Isso. é esta questão tanto da gestão menstrual. Só para começarmos, Cídia, estamos a falar de um estudo tanto realizado com adolescentes dos 12 aos 19, 17 anos de idade. Vamos lá olhar para o nível de conhecimento desses adolescentes em relação à menstruação. Como é que é? Bem, o nosso estudo teve 3 enfoques e um deles era mesmo para perceber sobre as atitudes das raparigas e dos rapazes em relação ao ciclo menstrual, a menstruação no geral. E uma das questões que nós colocamos era sobre o conhecimento do ciclo, se as raparigas e os rapazes sabiam ou não o que era o ciclo menstrual. E por caso das raparigas, nós verificamos que 83% delas não tinham nenhum ou pouco conhecimento sobre a menstruação antes de verem o seu primeiro período. E estes dados eles chocam qualquer pessoa que já acredita que, inclusive, na escola se vê sobre menstruação, mas no final os próprios adolescentes com 12 anos não sabiam absolutamente nada sobre a menstruação. Mas também nos remete à questão das conversas que os adolescentes têm nas suas próprias casas com seus pais. Porque se uma rapariga começa a menstruar hoje e ela não faz a mínima ideia do que é a menstruação, vocês já devem estar a imaginar qual é o trauma. Como é que você chegaria para a tua mãe ou para o teu pai e dizer que você está a sangrar? A primeira coisa que a menina iria pensar é que ela fez alguma coisa errada. E depois, porque nós tivemos dados não só através de inquéritos, mas através de focus group. E várias meninas relataram, por exemplo, ter usado papel de caderno durante o primeiro e o segundo ciclo, só para não ter que voltar para casa e dizer que estavam a menstruar, porque elas estavam com medo. É grave. Isso um pouco liga-se, Edgar, ao que estivemos a falar também nos programas anteriores, a necessidade de se dialogar sobre a menstruação, ou seja, na comunidade, nas famílias e também na escola, não é? Porque a menina, por um lado, passa a maior parte do tempo na escola com o professor. Então, se não temos algo no nosso sistema que traga este assunto, é grave, não é? E já os dados, pelo menos a mim, me chocam. E nota-se que muitas das vezes conversa sobre a menstruação quando já estamos diante da menstruação. Eu acho que não pode ser assim. Tem que haver uma conversa pior, tem que haver uma conversa de preparação dessa pessoa, uma conversa que vai fazer com que essa rapariga
quando iniciar o seu ciclo menstrual, ela inicie sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo, porque realmente o que ocorre para muitas das raparigas, aliás, no dia 28 mesmo, o dia que celebrou-se o dia da menstruação, eu coloquei no status do WhatsApp como é que foi a sua experiência. E muitas mulheres relataram coisas como essa: deu medo, fiquei desconfortável, não sabia. Sentado na minha casa, foi na escola, e não tinha nenhum entendimento sobre aquilo, e havia muito receio de sair. São poucas pessoas que saíram, são poucas mulheres que saíram para dizer aos seus pais. Foi com a empregada, foi com uma amiga, foi. Então, veja só essa barreira, é uma barreira muito terrível essa. Eu não me sentir totalmente confidente com os meus pais para falar da minha saúde sexual, para mim falar do meu organismo, para falar de mim. É por isso que é fundamental, mais uma vez, temos que realçar a importância da educação sexual. Porque a educação sexual não é ensinar a fazer sexo, é ensinar sobre o meu organismo, é ensinar sobre as minhas transformações, é ensinar sobre esse corpo, todas as transformações que ele vivencia. E assim preparamos rapazes e raparigas para diferentes situações das suas vidas. Olha, ok, se calhar até um dia teremos que falar, a gente não fala, por exemplo, dos rapazes, dos sonhos molhados, mas eles existem, que informação a gente tem? Vamos realizar um programa específico para falar dos sonhos molhados. Exato. Dos rapazes. De repente acontece. Então a gente precisa conversar. Exatamente. Precisamos conversar a priori. Esse é o primeiro ponto que eu trago. Então, Cídia, se já temos esta falta de conhecimento, esse número é bastante expressivo, né? Essa percentagem é bastante expressivo da falta de conhecimento. E o que diríamos em relação, portanto, porque sabemos que há uma relação bastante íntima entre a menstruação e a saúde, portanto, a saúde reprodutiva. Como é que estamos em relação a isso? Algum trabalho foi feito? Alguma vossa pesquisa abarcou esta área, este campo? Sim, claramente, porque um dos aspectos que mais nos preocupa é que nós falamos de fato sobre saúde sexual e reprodutiva, não digo nós como Big L, mas notamos que a sociedade fala. Inclusive, existem campanhas mesmo de redução e prevenção de gravidezes precoces, etc., etc., mas nunca se fala sobre a questão mais básica e fundamental, que é a menstruação, porque é todo um aparelho reprodutor que se comunica e a menstruação ela faz parte. Se nós conseguimos explicar uma rapariga sobre o que é a menstruação, facilmente nós vamos explicar-lhe sobre a questão da ovulação, a questão do período fértil. E se uma menina já conhece como funciona o seu ciclo, inclusive as probabilidades dela tomar decisões mais acertadas aumenta sem dúvidas. Agora, em termos de dados concretos, nós tivemos cerca de 70% das meninas a dizer: eu não sei que existe uma conexão entre menstruação e de onde vêm os bebés. De onde vêm os bebés é a linguagem que nós preferimos trazer para as meninas poderem compreender assim, de uma forma mais fácil o que nós estamos a falar. Sim. Isso, Edgar, 70%, não é? 70% é muito. São dados muito chocantes. E isto é preocupante, sabe? Porque se eu não conheço o meu sistema reprodutor, isto também me vulnerabiliza, por exemplo, a gravidez precoce. Olha, eu não sei nada de menstruação, não sei de onde vêm os bebés, quais são os acontecimentos para a vinda dos bebés, mas, entretanto, a sexualidade inicia. Olha, sobre sexo, muitos de nós iniciamos, os nossos pais não sabem. Os nossos pais são eternos inocentes, para eles somos eternos virgens. Enfim, são poucas pessoas, infelizmente, mais uma vez, por essa fragilidade de conversa sobre sexualidade, enfim, a educação sexual que eu prefiro, não nos sentimos confidentes o suficiente, principalmente as raparigas, não se sentem seguras o suficiente para falar com os pais sobre a sua vida sexual. Então temos aí, não conheço o meu sistema reprodutor, não sei nada sobre menstruação, entretanto, de forma escondida, já tenho a minha vivência sexual porque conheço amiguinhos na escola, conheço amiguinhas na escola. Quais são as implicações? A possibilidade até de gravidez já aí, a possibilidade de gravidez precoce.
recebi, inclusive, nessa fala que estava a referir, essa conversação com muitas mulheres pelo WhatsApp. Uma me falou porque uma prima dela acabou ficando grávida aos 15 anos porque não entendia nada sobre ela, não entendia nada sobre sexo. Enfim, que é a realidade, não é? Muitas raparigas acabam ficando grávidas muito antes da idade, digamos, recomendada, ainda adolescentes. Né? Pois. E eu posso prevenir isso se eu tiver uma conversa respeitosa, compreensiva. Olha, 9, 10 anos, olha, isto é assim, daqui a pouco o teu corpo vai acontecer isto, mas aquilo, vai aparecer isto, vai aparecer a menstruação, o peito, enfim, essas transformações que vão acontecer. E nisto tudo, se fizer sexo, não sei o quê, tem como pode aparecer coisa X, além dos riscos de doenças, enfim, a gente precisa explicar esse tipo de coisa, porque, olha, de forma preventiva. Eu penso... Sim, avança, Edgar. Pode avançar, Edgar. Edgar, lhe ouvimos com cortes, mas talvez eu possa aproveitar só para fazer mesmo um parênteses, estamos a falar, que fica cada vez mais claro que as conversas sobre o corpo, eu prefiro dizer sobre o corpo no geral, elas devem começar mais cedo. Mas também nos remete a uma outra questão. Qual é a idade certa para começar a falar com as crianças e adolescentes sobre a menstruação? Isso também é um grande desafio para muitos pais. E nós falamos também sobre o papel da escola. De fato, não só da escola, mas também dos pais encarregados de educação. Mas eu também fico preocupada com o perfil da pessoa que vai falar. Porque às vezes, quando a informação é mal passada, nós ainda pioramos a informação. Uma educação com tabus e mitos, para mim ainda não fizemos nada. E falando e quando disso, ainda mais sim? O estudo não chegou tanto deixa só Gilberto referir uma coisa dos pais, tanto o nível de conhecimento dos pais, porque se calhar até por um lado, ok, podem estar a acontecer críticas em que os pais não falam, mas os pais se calhar nem sabem, também não têm conhecimento sobre este assunto. Claro que sim. Claro que sim, porque a nossa educação, estou falando em geral, ela tem como base os tabus e os mitos. Não é possível se avançar assim, não é possível. E não é porque nós condenamos, nós reconhecemos o problema e o desafio, por isso mesmo que estamos a tentar, que é através da educação. Eu diria que nesta situação é muito mais fácil educar os próprios adolescentes, porque eles vão se transformar em pais amanhã. E se nós, através dele, conseguimos mudar alguma coisa, melhor. Quero também fazer um link ao que Edgar esteve a falar sobre o conhecimento do corpo e a vulnerabilidade das meninas. Eu vou dizer que não são só os adolescentes que têm dificuldades em entender seu corpo. Tem pessoas adultas que até hoje não sabem quando o seu ciclo é regular, quando o seu ciclo é irregular. E claramente, se você não conhece essas variações, você nunca vai saber quando você está a ovular, quando você não está a ovular. Se a mulher praticar relações sexuais desprotegidas, ela vai engravidar a qualquer altura da vida dela, por não entender estas pequenas coisas. E eu estou a falar com conhecimento de causa porque também treinamos pessoas adultas. E algumas próximas à menopausa têm ainda várias questões sobre a menstruação. Edgar estava para falar alguma coisa, eu interrompi, desculpa. Exato. Falando no processo de educação, insisto mais uma vez que tem que ser, a Cídia disse muito bem, porque às vezes quem é que fala e como fala, porque não é só falar, é como realmente a gente fala, que informação a gente transmite. Então, tem que ser uma educação compreensiva, que empodera, que gera autonomia na vida dessa rapariga, na vida desse rapaz. Porque, e é um dado que eu encontrei em meio às conversações sobre menstruação, muitas das vezes, quando o ciclo menstrual começa, a menarca, neste caso, o que os pais chegam e dizem, olha, tens que evitar brincar com homem. A partir de agora, não brinca com homem. Se você brincar com homem, vai prejudicar, não brinca com homem. Então, é toda uma educação assustadora, terrorista. Exato. E isso reforça cada vez o medo em relação à menstruação. Essa coisa, poxa, o que é isso? Então, que até me faz não ter mais que brincar com um amiguinho, só tenho que passar a brincar com amigas. Exato. Enfim,
penso que temos que desconstruir e trazer uma educação compreensiva e falar as coisas de forma muito clara e muito aberta. Mas, infelizmente, tem isso, né? A Cília disse muito bem. Acho que precisamos, inclusive, educar também os próprios pais, porque Sim. os pais também, eles cresceram nesses moldes. Eles cresceram nesses moldes. Quando começou a se menstruar, apenas correram, a mãe pintou carvão, colocou saliva na testa. Enfim, isso eu também soube esta semana, que alguns pais, algumas mães, enfim, levam o trapo, logo tapa, coloca saliva na testa, pinta o carvão no peito. Então, e não teve uma conversa, não teve informação. Então, é tempo, eu penso, de a gente desconstruir e começar a conversar. Olha, ok, em que momento posso conversar? Olha, ultimamente, grande parte da vida, a gente pelo menos consegue colocar as balizas do ciclo menstrual. Aos 8, 9, 12 anos. Então, por que eu não inicio essa conversa nessa faixa etária? Enfim, de forma mais tranquila, mais leve. Olha, tem uma colega nossa aqui na Open, que tem uma filha, agora está com 11 anos, e ela disse-me que a filha diz que não vê a hora de começar a menstruar. Por quê? Já conversou, já explicaram, e a curiosidade dela é menstruar. Mãe, minha menstruação não chegou, mãe, quando eu vou começar a menstruar? Então, quando a gente desconstrói, a gente festeja isto, não torna uma coisa nojenta, uma coisa indesejável. Não, eu espero, eu anseio, porque, enfim, é um momento de transformação da minha vida, do meu corpo. Cília, esse estudo também não só trabalhou com as raparigas, mas também trabalhou com rapazes. Que assuntos, qual é a surpresa aqui que pode nos trazer em relação aos rapazes? Como é que eles olham para essa questão da menstruação? Bom, primeiro é que 45% dos rapazes também não sabia sobre a conexão entre o ciclo menstrual e de onde vêm os bebés. Mas se nós formos a comparar com as meninas, os rapazes mostraram um ligeiro desempenho em termos de conhecimento sobre esta ligação. Eu confesso que, enquanto equipe, nós tentamos interpretar estes dados e nós não conseguimos. Mas, bom, tem algumas teorias que talvez as conversas entre os rapazes seja muito mais aberta do que entre raparigas. Não sabemos. Por favor, não considerem isso como alguma base, porque só estamos a tentar entender e interpretar. Não conseguimos mesmo. Foi uma das nossas limitações, mas também deixamos aberto porque é um estudo. Pode ser que numa outra ocasião qualquer outra organização comece daqui e nos traga maior entendimento sobre isso, porque não conseguimos. E outro aspecto é a relação à percentagem das raparigas que diz ter vergonha de estar com rapazes quando estão menstruadas, 32%. E 49% dos rapazes indicou que as meninas deveriam estar restritas a certas atividades diárias. Certas atividades diárias, bom, no contexto da comunidade, nós estamos a falar da rapariga lavar a louça, da rapariga estar com familiares, de cuidar de bebés, de cuidar da família, tirar água no poço, ir à escola. Os rapazes indicaram não algumas atividades específicas, mas no geral, que é durante esse período, as mulheres elas não podem fazer absolutamente tudo. Tem alguns aspectos que elas não podem fazer, mas o estudo não explorou concretamente quais. Também foi uma limitação. Mas também pode ser um pouco associado àquela ideia de algo nojento, algo que não pode estar aqui perto de nós, porque, enfim, deixa-nos um bocadinho ou irritados, ou... Enfim, não seria por aí, Edgar? Qual é a análise que tu podes fazer em relação a isso? Sabe, quando nós não temos conhecimento sobre alguma coisa, é muito mais fácil que hajam invenções sobre elas. Um homem que nunca viu assim o sangue menstrual não faz a mínima ideia do que é aquilo. E depois, como o Edgar também esteve a falar, a diabolização da menstruação, claro que gera repulso, inclusive, de outras mulheres que até menstruam, mas porque não sabem o que é. Quando houve menstruação, ela fica... uma coisa horrível. Eu penso que é o desafio. Eu penso que é isso. Eu penso que o
próximo desafio é o desafio da informação. Lembrando um pouco aquela frase, né? Quando conheces a verdade, conhecereis a verdade te libertará. Eu penso nada melhor que a verdade, e a verdade de onde é que vem? De uma informação bem estruturada. Então, penso que esse é o passo, esse é o próximo desafio. Inclusive, eu desafiaria aos pais de adolescentes dos 8, 9, 10 anos, os pais que têm meninas em casa que ainda não começaram com o seu ciclo menstrual, abordar esse assunto, começa a conversar, converse com outras pessoas, enfim, leia um pouco mais como é que eu posso passar esses conteúdos, essas informações de forma compreensiva, amigável, enfim, de forma que produza um entendimento que cria autonomia e empodere essa menina. Eu penso que este é o passo, este é o desafio. Então, enfim, eu pararia por aqui. Fica também mais claro que através destes dados, que é importante envolver os rapazes em conversas sobre o ciclo menstrual. Porque nós já vimos casos de rapazes a fazerem bullying das meninas, exatamente por causa de ignorância. Quando é uma fase em que a menina precisa muito mais de empatia do que do julgamento. Pois. E é preciso também os pais, quando vão ter as conversas com as meninas, chamar também os rapazes. Não precisa ser ao mesmo tempo, pode ser de forma separada, mas eu acho que assim, ter acesso à informação é um direito. Os rapazes não podem ser negados este direito de entender como funciona o corpo da mulher, o sistema reprodutor feminino, porque ele se conecta ao sistema reprodutor masculino. É uma injustiça educar uma menina, lhe dar informação e não educar um rapaz. Porque o ser humano, tipo homens e mulheres, a natureza nos fez desta forma. Um tem que entender o outro porque nós nos completamos. A educação tem que ser os pais têm que entender que eles não podem esconder a informação dos seus filhos, mas tem um aspecto importante que ainda constitui desafio e acho que várias organizações agora, também com os resultados do nosso estudo, temos que nos focar. Como é que nós vamos educar ou apoiar os pais para ter estas conversas? Porque não são conversas fáceis, para ser sincero. Não são, apesar de parecerem. Menstruação é algo muito, mas muito complexo. Como é que um pai que não faz a mínima ideia de como é que, por exemplo, o meu sistema reprodutor feminino se dispõe, vai explicar isso para uma menina de 8 anos? Não é fácil, não é fácil. Um pai que nunca entendeu que o ciclo menstrual está dividido em fases, quais são as características, o que é normal, o que não é normal, é complicado, é complicado. Bom, então, a minha sugestão é que claro, os pais comecem as conversas mais cedo e a explicar coisas simples, o funcionamento da cabeça, dos pés, e depois vão acrescentando alguns aspectos complexos, porque começar assim só logo de uma vez, isso dá um susto, inclusive, para o próprio adolescente. Pois, então, os pais devem começar a falar muito cedo sobre as questões de menstruação com os seus filhos e as suas filhas, mas também devem ser criados mecanismos que vão, tanto, auxiliar os pais a ter esse conhecimento para estabelecer esse tipo de diálogo. Bom, Cídia, acho que há muita coisa que ainda podemos explorar. Eu sei que vocês, depois desta intervenção, desse estudo, ainda fizeram um outro nível de intervenção, mas acho que já não temos espaço para falar sobre isso hoje. Espero que Cídia disponha também do seu tempo nos próximos dias para voltarmos a falar sobre essa questão. Portanto, o que aconteceu após a intervenção da Big Health em relação a esse estudo, né, foi constatado nesse estudo, e quais são os resultados atualmente. Mas, muito obrigado pela sua participação, foi bastante rica. E, bom, Edgar já lançou o desafio, né? Já lançaste os desafios, queres recuperar? Eu só trouxe uma única linha e eu vou pegar o que a Cídia disse. Conversem, pais, coloquem rapazes e raparigas e converse com elas sobre a menstruação. Eu penso que essa complementaridade que a Cídia trouxe é fundamental. Pois, conversem. É muito importante trazermos a menstruação, o assunto menstruação para as nossas vidas. Tem que ser parte, porque já é parte, na verdade, da nossa vida. Então, não podemos excluir nem o assunto, nem as raparigas ou as mulheres que estão nessa situação. Então, fiquem bem, até o próximo Fora da Caixa. Tchau. Valeu.